Essa época sem jogos é aquela época que a gente fala do quê? Fala do mercado da bola, quem vem, quem não vem, quem vai pro seu time, quem sai do seu time. É especulação, é empresário tentando aumentar o passe do jogador e tem clube grande sonhando com um jogador de Copa do Mundo no Corinthians. Sabe quem é? O presidente Augusto Melo sonha com a chance de contratar o meio-campista francês Paul Pogba. Será que o Pogba vai vir para o Corinthians? Bom, o interesse da patrocinadora Master do Corinthians em contratar mais uma estrela para fazer companhia ao Memphis, né? Ela tá fazendo aí um... Ó o Pogba aí aparecendo na sua tela. Achei que tava pelado o Pogba. O que que é isso? Que tá com uma calça, né? É cor da... Não sei, não identifiquei ainda não. É um shorts. Menino, ele tá com shorts. É o tom da pele dele. Essa melanina que nós temos... que estava disfarçando ali, o Pogba tá com... Agora eu vi os shorts, era o ângulo, a luz ali, achei que ele estava pelado, falei, gente, estamos exibindo uma nude aqui em pleno horário, que horas são? 6h31. Mas enfim, ele ia fazer companhia ao Memphis Depay, né? O Augusto Melo passou a gostar da ideia de contratar o jogador, que está suspenso por doping e pode voltar a jogar em março de 2025. Alicia Klein e Rodrigo Matos estão comigo e conosco nessa sexta-feira. Boa tarde aos dois, bem-vindos, boa noite. Alicia, e aí? Será que o Pogba vem para o Corinthians? Olha, Diego, boa noite para você, para o Rodrigo, todo mundo que está aqui com a gente. Como você bem falou na abertura do programa, é aquela temporada de notícias mornas, de pouca coisa acontecendo. E agora nada acontecendo no campo bola, desde a eliminação do Botafogo na Copa Intercontinental, então o negócio é especular. Tá na mira, tem interesse, né? Todos aqueles verbos que a gente aprende a conjugar nessa época do ano. E o Pogba, ao falar numa live com luva de pedreiro que tinha interesse em reeditar a parceria com o Memphis e que viria até de graça para o Corinthians, colocou esse assunto na pauta e, obviamente, que isso foi perguntado para o Augusto Melo e, assim, ninguém é bobo nem nada, interesse todo mundo tem, né? A pergunta é sempre com que dinheiro, se faz sentido, se o jogador está bem fisicamente, né? Ele começou a cumprir uma suspensão por doping em setembro de 2023. Então, quando ele voltar em março, ele estará 1 ano e meio sem jogar. Era uma suspensão originalmente de 4 anos. Então, é um cara de 31 anos, né? Está no outro patamar do futebol mundial. A questão é saber como ele voltaria. E isso que eu falei, com que dinheiro, né? A patrocinadora é responsável por 80% do pagamento ao Memphis, também participaria nisso supostamente, mas é uma conversa que, por enquanto, parece ser apenas uma especulação. É aquela notícia que gera notícia, né? Alguém falou alguma coisa, interesse todo mundo tem, mas não tem nada concreto nesse momento. E como eu disse, seria uma grande incógnita, né? Claro que a torcida olhando para o resultado tão rápido e tão significativo que o Memphis deu ao Timão, fica aí sonhando, né? Já terminou o ano feliz e quer começar 2025 mais feliz ainda, mas por enquanto o que a gente tem realmente é especulação. Até lembrando aqui, o Ricardo falou aqui no nosso chat, Rodrigo, Corinthians não, vai, a torcida do Corinthians fazendo vaquinha para pagar dívida com o estádio e o time está planejando contratar mais uma grande estrela, né, como é o caso do Pogba. Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Alícia. Então, parece meio surreal, né? Você olha os dois noticiários, eles não conversam entre si, né? O time deve 2,4 bilhões de reais, teve um aumento de dívida de 300 milhões de reais esse ano e quer contratar uma estrela mundial como o Pogba, que foi campeão mundial pela França, sabe-se lá com que custo. Não parece que é o mesmo clube, entendeu? Quando você põe os dois noticiários do lado, aí você começa a entender, a começar a lembrar que é o mesmo clube, quando você lembra que o processo de impeachment do presidente Augusto Melo voltou a estar em pauta. E justamente a primeira vez que ele ficou mais forte, quando saíram os resultados, e ele abraçado com os jogadores, Memphis Depay, com uma campanha sensacional e tal, ele conseguiu esfriar o processo de impeachment, né? Então aí você começa a entender por que esse tipo de coisa começa a ser levado a sério, digamos assim, né? Porque serve como cortina de fumaça para os problemas reais do Corinthians com os quais o clube deveria estar lidando durante esse período de 100 jogos, né? Nesse momento, eu só vejo como isso. Se acontecer, se concretizar, acho que vai ser mais uma loucura para um clube com com a quantidade de dívida, mais uma vez apostar num jogador caríssimo e sem ter... Eu fico imaginando os credores do Corinthians, né? Que estão aí, entraram agora num regime de centralizado de execução, que o clube pretensamente vai pagar parcelado, aí ele olha para o lado, está um jogador que é campeão
campeão mundial que deve ter um salário estratosférico e o clube falando que está interessado. Qual credibilidade que tem para o credor que o Corinthians vai pagar tendo esse tipo de noticiário, né? Agora, Alicia, você acha que o Pogba seria capaz de se pagar, digamos assim, contratos publicitários, aquelas coisas todas, ou é difícil no patamar atual? É muito difícil. A gente está olhando para um resultado extraordinário do Memphis, que tem se refletido em marketing, em venda de camisa, em venda de produtos, mas a gente está falando de salários milionários. A gente está falando de jogadores que vão ganhar 3 milhões de reais por mês. E a gente está falando isso se jogar, se der certo, se o cara se adaptar. O Memphis realmente é um ponto fora da curva. O tanto que ele deu de resultado tão rapidamente, embora viesse, né, um cara que jogou a Eurocopa, espera-se que tenha essa atuação, mas futebol brasileiro é outra história. Os gramados, o calendário. Então, tudo isso pode ou não funcionar, mas do ponto de vista comercial, me parece muito difícil. E aí, falando em dinheiro, falando em finanças, né, reforçando o que disse o Rodrigo, o Corinthians fica agindo no mercado como se tivesse dinheiro. Né? Aquela coisa assim, você tem dinheiro para comprar um Uno e você vai na Ferrari, aí você tá devendo para todo mundo, né? Não pagou seu primo, tá devendo para a companhia de luz, não pagou a fatura do cartão de crédito e tá esbanjando. Então, é muito complicado, a gente não vê um movimento do Corinthians de tentar se acertar e fazer uma coisa com um pouco mais de restrição. E aí, claro, né, o escreve certo por linhas tortas, de repente parece que foi tudo maravilhoso, porque o planejamento do Corinthians, a janela que fez no meio do ano, um time que estava com perspectiva de ano que vem jogar a Série B, está na Libertadores, então parece que está tudo bem. Mas é um clube com uma dívida altíssima, eu sempre gosto de reforçar isso. Uma parte grande da dívida do Corinthians é uma dívida em impostos, portanto é uma dívida com o Estado, sem falar na dívida com a Caixa, que é um 100 banco milhões, público. Alicia, atualmente, Exatamente. só impostos. Só impostos, que é dinheiro meu, seu, do Rodrigo, de quem está assistindo a gente em casa, que o Corinthians não paga enquanto faz essas contratações e tem agora a sua torcida organizada fazendo uma vaquinha para pagar uma dívida que o clube assumiu, não pagou e deixou chegar no patamar que está hoje. Então, essa coisa de falar parece realmente criar cenários um pouco idílicos e utópicos para não olhar para a realidade do Corinthians, que financeiramente é muito grave. Pois é, o Rodrigo, também o Pogba tá um tempo sem jogar, não tá não? Um tempo sem jogar ali com continuidade. Será que ele teria chance de jogar e jogar bem aqui? Antes mesmo dessa suspensão, ele não vinha bem, né, nos clubes anteriores. É um jogador que tem uma carreira... sempre foi um jogador caríssimo, né, no sentido porque era um jogador com a qualidade absurda. Então jogou em times como a Juventus, Manchester United e tal, mas estava num declínio de carreira porque não vinha mais conseguindo ter regularidade de jogo em alto nível. Isso vinha acontecendo na Europa, apesar desse... Ele sempre teve essa questão na carreira dele, aliás, né? Momentos brilhantes, tanto na seleção francesa quanto em alguns momentos de alguns clubes, mas não era um jogador, às vezes, de temporadas inteiras jogando bem, porque... Tinha uma questão de motivação, ele era motivado em determinados momentos, em outros nem tanto. Enfim, tinha essas questões. Era um jogador irregular, embora brilhante, quando estava ali no seu auge, no meio de campo, com uma clara evidência de passe, arremate de fora da área. Ele tinha várias qualidades, mas nunca teve essa regularidade de temporadas inteiras jogando bem. E você, Alicia, porque tinha uma época que jogadores internacionais, assim, que já foram grandes estrelas, vinham para o Brasil e voavam, né? Mas me parece que o futebol hoje, jogado no Campeonato Brasileiro Série A, pelo menos ali top 10, é um futebol de alto rendimento, né? Se o jogador vier, mas já vier, né, numa, né, meia boca, não quer dizer que ele vai brilhar por aqui, pelo contrário, né? Olha, o Memphis é uma prova de que se o cara entrar bem e começar a trabalhar o físico, né? O Memphis é um cara que também não jogava, há muitos meses não jogava 90 minutos e começou no Corinthians sentindo a parte física, né? Eu acho que, assim, além o nível do campeonato, o nível do nosso futebol não se compara à primeira prateleira do futebol europeu. A gente está vendo aí, né, o desempenho recente de times brasileiros no Mundial, em que pese a questão logística e o nosso calendário, a gente não está ali pau a pau, né? O último time a vencer um clube europeu foi justamente o Corinthians, em 2012. Então, a gente está falando de níveis de futebol completamente diferentes. Mas tem isso, gramado ruim, calendário difícil, clima, né, muito calor. Tem uma série de coisas que dificultam.
Mas é claro, se o cara chegar jogando bola, e o Memphis é isso, ele provou, ele melhorou infinitamente a qualidade da equipe como um todo, foi contagioso, né? O Yuri Alberto passou a jogar melhor, virou artilheiro do campeonato, o Garro, que vinha carregando o time nas costas, conseguiu também ter uma evolução, então o time todo cresce com a chegada de um cara desse tamanho. Mas aí é isso, precisa querer jogar, precisa ter disciplina, né? O Memphis é um cara que se inseriu na cultura da cidade e na cultura do Brasil de uma maneira muito positiva. Não é o caso de todo mundo. Então, assim, o cara precisa ter a disciplina de estar ali no clube, de cuidar da parte física, especialmente depois de 1 ano e meio sem jogar. Então, tem uma série de fatores. E aí, Diego, é isso. Assim, a gente está falando de coisas muito hipotéticas, né? De cenários que as pessoas imaginam. E né, tem sempre um grande europeu, muitas vezes associado ao Corinthians. E claro que, como eu falei, né, o Memphis deixou todo mundo sonhar, porque veio, de fato, e entregou. Mas eu acho que assim, era o momento da gente estar falando de coisas mais importantes do Corinthians, mas é de todo o interesse ali do Augusto Melo, inclusive, que o Pogba seja notícia e não um possível impeachment e as dívidas do clube, né? Ah, com certeza, né? Muda todo o astral. Até já tem gente, torcedor mesmo, invadindo as redes sociais do Pogba, pedindo para ele jogar no Corinthians. É uma empolgação grande do torcedor, né? O Rodrigo, isso é importante também para o Augusto Melo, que está nesse impasse, né? Sem saber se vai ou não continuar no cargo. Ele tem tido o apoio das organizadas, né? A primeira tentativa de votar o impeachment dele não aconteceu por conta de uma ação na justiça, uma liminar, que agora foi derrubada, então você pode marcar novamente a votação, mas também teve uma pressão muito grande sobre os conselheiros. Boneco ali, com os caras meio de malhação, como se fosse malhação do Judas, né? Dos bonecos, enfim. É uma coisa, muita pressão dos conselheiros, tanto que está se falando em uma potencial votação online dos conselheiros para esse primeiro processo de impeachment, que seria o processo relacionado àquele caso de vai de bet lá do início do ano. Você ainda tem um seguinte, que é relacionado às contas do clube, que também deve estourar mais ali na frente. Mas essa pressão da torcida, obviamente, tem um peso contra o processo de impeachment, assim como todas as coisas que foram encontradas na gestão do Augusto tem um peso a favor. E ele tem jogado muito bem com o futebol do clube para usar isso como escudo, né? Não à toa tem foto do Augusto ali abraçado com os jogadores, uma manifestação super espontânea dos jogadores falando que estavam com ele, enfiou até o Sócrates, coitado, está morto numa foto abraçado se apropriando de uma imagem, indevidamente numa imagem do Sócrates para dizer que era a nova democracia. Enfim, ele está usando todas as armas regulares ou irregulares, digamos assim, para tentar bloquear. E notícias sobre jogadores é a melhor coisa que você tem quando o campeonato parou e o Corinthians não está naquela sequência de vitórias, de 9 vitórias que estava no Campeonato Brasileiro. Beleza, vamos por intervalinho? Na volta a gente vai falar sobre